Louvado seja o nome do Senhor. Minha vontade, né? Hoje é só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem que vão ser rápido, amém? Nós vamos de acordo com a vontade do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Se assim Deus permitir a palavra, a gente terminar mais cedo, a gente para mais cedo, amém? Nós vamos de acordo com a vontade do Senhor. Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filhos de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano. O 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro do 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conhecia, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor tem falado conosco, Pai, desde o início, Pai, através, Pai, dos louvores, da oração. O Senhor tem falado conosco, Pai, usando, Pai, cada um aqui nesta noite, Pai. O Senhor tem falado conosco, Pai, através da tua palavra lida, Pai. O Senhor já está, meu Deus, falando conosco através, Pai, meu Deus, quando começamos a ler a tua palavra, Senhor. E aí, ó Pai, nós podemos ouvir, ó Pai, o Senhor falando conosco, ó Pai, a tua palavra que está escrita aqui neste livro sagrado, Pai. Meu Deus, meu Pai, por isso, Deus, nós oramos, falamos com o Senhor, desabafamos, meu Deus, falamos, me sentimos no coração, ó Pai, desabafamos, ó Pai, o apelo, pedimos, ó Pai, o Senhor por socorro, misericórdia, e o Senhor tem nos ouvido, ó Pai, e o momento, ó Pai, que abrimos o teu livro sagrado, ó Pai, nós ouvimos, ó Pai, o Senhor falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala de Jeremias, né? Filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam, né, em Anatote, na terra de Benjamim. Então, a palavra de Deus que chegou até Jeremias. Jerusalém, né, tinha sido levada cativo, né? Jerusalém, ele estava ali no momento do 5º mês que foi levada cativo, e Deus estava ali já preparando algo para usar alguém. Deus estava ali tudo projetado. Deus já tinha o teu escolhido. Deus já tinha ali preparado a qual ele iria usar, a qual ele iria falar. Porque Deus, ele não queria ver o sofrimento daquele lugar. Ele não queria ver aquele povo passar por aquilo que havia de acontecer.
Deus ele sempre procurou cuidar do teu povo, zelar, querer que o povo sempre andasse na tua presença, querer que o povo andasse sempre fazendo a tua vontade. E aí nós vemos o povo que desde a época do Êxodo, que Deus o livrou da mão de Faraó, ali o povo estava cativos ali 400 anos, Deus em silêncio, e aquele povo não voltava para Deus. E aquele povo tinha se esquecido de Deus. E ali eles sofriam. Porque aquele povo ali não era para sofrer. Aquele povo judeu foi levado através de um homem usado por Deus. Um homem que sonhava, Deus mostrava em sonhos, o nome de José, a qual foi vendido pelos seus irmãos, a qual sofreu, mas ali ele foi honrado por Deus, tornando-se governador de todo o Egito. E ali, através dele, o povo ali, sendo levado, o seu pai, os irmãos, e ali foi nascendo e gerando pessoas, crescendo, e ali foi se crescendo a nação do Egito. Aquele rei do Egito, Faraó, que havia levantado ele como governador, o povo não sofria, o povo estava em paz. Mas quando morre aquele Faraó, já passando outro comando, aquele povo já foi levado a ser escravos, a trabalhar para construir tijolos e construir a cidade de Faraó. Mas aquele povo havia se esquecido de Deus. Deus é aquele que não esquece do teu povo. Deus é aquele que tem promessa. Deus é aquele que cumpre promessas. E o que nós vimos também no tempo de Jeremias, na época ali de Joaquim, o rei de Judá. Então Deus ele quer usar aquele pequenininho. Deus ele poderia ter usado os grandes sábios, sacerdotes, mas Deus queria usar aquele pequenininho, a qual ninguém iria dar nada por ele. Então Deus começa a se manifestar a Jeremias. Chega um momento que quando Deus passa algo para Jeremias, porque Deus queria usar Jeremias como profeta ali naquele lugar. Deus sabia que eles não iriam dar ouvido a Jeremias, não iriam escutá-lo. Deus sabia que Jeremias iria sofrer. Deus sabia que Jeremias ia ser perseguido, mas o chamado de Deus na vida dele era grande, porque Deus queria passar algo que iria acontecer para o rei, para aquele povo. Mas quando Deus começa a falar com Jeremias, Jeremias começa a ver dificuldade, sendo ele criança. Ele chegou o momento de dizer: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu ainda sou um menino, sou uma criança, eu não sei falar como eu vou chegar no meio do povo, como eu vou chegar diante do rei, como eu vou chegar diante dos sábios, quem vai me dar ouvido? Jeremias estava olhando em meio à dificuldade. Mas Deus disse: nunca digas eu sou uma criança, porque sou eu que coloco as palavras na tua boca. Irei eu falar através de ti. Às vezes muitas das coisas acontecem na nossa vida, que vem o impedimento, nada acontece. Às vezes porque Deus pede algo, Deus ordena algo, mas nós colocamos obstáculo, colocamos dificuldade e não prosseguimos no propósito a qual Deus nos ordenou. Então quando Deus manda, Ele já está tudo preparado, o caminho já está pronto, já está tudo planejado, então não é o momento só de ir lá e fazer o que Ele mandou.
Porque Deus ele não pede, ele manda. Porque ele é rei. E quando o rei manda, o povo tem que obedecer, o profeta tem que obedecer, o homem, a mulher tem que obedecer a voz de Deus. Porque o rei, ele não pede, ele manda, ele ordena, ele tem que obedecer a voz do rei. É como um rei terreno, como Davi, como Herodes, como outros que houve, rei Saul. Se um soldado desobedecesse, se um soldado começasse a murmurar, a reclamar, a contestar aquilo a qual ele mandou, aquilo passava a ser uma conspiração contra o rei. E esta pessoa, ou soldado que seja, ele seria punido, ou preso, ou morto, porque ele conspirou contra o rei, não obedeceu a voz do rei. Então, quando o rei manda, tem que cumprir, tem que obedecer. Vá e obedeça de boa fé. Então, com o nosso Deus não é diferente, com ele é mais ainda. Ele falou: vá e obedeça de boa fé. Então, Jeremias viu dificuldade, mas Jeremias, ele via com os olhos ainda carnais o que ele iria enfrentar. Assim como é você, quando Deus usar eu e você para ir diante de um grande homem aqui na terra, que para Deus todos nós somos pequenos, eu falo em cargos, ou presidente, ou um deputado forte, incrédulo, para você chegar até ele, talvez você vai se sentir intimidado, sem graça, sem jeito. Como que ele vai me ouvir? Como que ela vai me ouvir? Como que eu irei me aproximar? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus não pode buscar obstáculo, dificuldade, porque quando Deus manda, ele está lá na porta esperando, porque tudo está preparado. E Jeremias sofreu, mas ele deu ouvido à voz de Deus. Cada vez que Jeremias falava, ele era perseguido. Cada vez que Jeremias profetizava, ele apanhava, foi jogado no poço, mas ele não calou. Então, se nós olharmos para Jeremias, muitos veem Jeremias como um profeta chorão, mas Jeremias como um homem que sofreu. Se você olhar para Jeremias, Jeremias não viveu em vida a si mesmo, mas se viveu para Deus, fazendo a vontade do Senhor. Mas tudo que ele profetizou se cumpriu. Em Jerusalém aconteceu aquele caos, a qual a Bíblia Sagrada diz, a qual Deus disse a Jeremias que profetizasse, que isso falasse aquilo que eles estavam mandando, daquilo que iria acontecer. Assim foi com Jonas. Quando Jonas, Deus ordena que ele vá à cidade de Nínive e profetiza contra ela. Mas Jonas desobedece. Jonas, em vez de ir à cidade de Nínive, ele foge para Tarsis. E aí todos nós sabemos o que acontece. Mas quando Jonas, ele obedece à voz de Deus e vá e prega, obedece à voz do Senhor, todos nós sabemos o que Deus faz. Porque veio o arrependimento do coração daquele rei, de todo o povo, e eles vestiam de pão de saco, e eles dizendo: quem sabe Deus se voltará para nós e nos perdoará e terá misericórdia de nós. E assim foi dito, e assim foi feito, porque eles se fizeram, eles se humilharam diante do Senhor e dizendo àquele rei: ninguém, nem animal, não vai comer. Jejuaram, vestiram pão de saco, e Deus não matou. Deus teve misericórdia. Então nós vemos o que acontece nos dias de hoje. É quando nós não temos ouvido a voz de Deus.
Porque Deus, quando Ele fala, Ele projeta, Ele tem plano, Ele conta comigo e com você. Será que precisa Deus enviar anjos para profetizar, para entregar algo? Será que precisa Deus usar um animal assim como usou com a mula de Balaão? Usando a mula para falar com ele. Todos nós sabemos a história de Balaão. Ela é teimoso. Então Balaão não obedecia. E aí mandando Balaão ir contra o povo de Deus. Mas Balaão sabia que tocar no povo de Deus é tocar em Deus. É tocar nos ungidos do Senhor. Então nós vemos que Deus sempre protegendo, sempre pelejando por Jerusalém, o povo escolhido, a cidade, a terra santa, escolhida por Deus. Então assim comigo com você, Deus sempre tem nos protegido, tem colocado as mãos, tem sempre enviado anjos para nos guardar, nos proteger. Porque Ele sabe o momento da nossa angústia, estresse, do nosso dia a dia. Como o nosso coração tem passado de tristeza, de angústia. Só Deus sabe como o teu coração está naqueles dias vontade de gritar, de pular, de sair correndo, de pedir Deus socorro, misericórdia. Há momentos que você não está aguentando, mas Deus Ele vai te dando suporte e força, que é como uma candeia que está se apagando. Às vezes a candeia está ligando com o fogo ali, ela vai se apagando aos poucos, e você tenta soprar, e ela vai se apagando. E quando ela fica naquela brasinha, mas é como se Deus tivesse dado um sopro, e aquela brasa começa a acender, e o fogo começa a pegar de novo. Assim somos nós. Há um momento da nossa vida que somos como essa candeia que está se apagando. E Deus, nós buscamos nele o socorro, o sopro, para que Ele venha soprar a candeia, o pavio, para que o pavio venha se acender de novo, para que o fogo não se apague. Porque o dia que o fogo apagar, é difícil de acender de novo. Então, Deus, Ele sempre está ali do lado, para nos sustentar, para nos manter de pé, no momento que mais precisamos, no momento que estamos tristes, no momento que estamos fracos, e nós buscamos a presença dEle, e Deus diz: eu estou contigo, porque quando sois fracos, estou forte, porque na nossa fraqueza, que a fortaleza de Deus está em mim, está em você. Porque Deus, quando Ele chama Jeremias, porque Ele queria proteger o teu povo, livrar o teu povo, guardar Jerusalém, mas a desobediência do povo de Moisés, a profecia acaba se cumprindo, mas era para ser diferente, porque Deus espera que o povo chegue ao arrependimento. Nínive poderia ser destruído naquele momento, mas foi chegado ao arrependimento, Deus pediu que Jonas profetizasse, dissesse. Então, Deus guardou aquela cidade, porque o povo arrependeu, e precisa que nós, nos dias de hoje, venhamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender, a cada dia, a cada momento dos nossos erros, nossos pecados, voltar para Ele, entregar a vida para Ele a cada dia, ter um renovo encontro para Ele a cada dia. Porque a todo momento nós temos que voltar para o Senhor Jesus, arrependendo dos nossos pecados, nossas falhas, porque todo dia nós pecamos e erramos. Então, e assim Deus se volta para mim e para você a cada dia naquilo a qual nós buscamos e esperamos dele, porque Ele é misericordioso. Porque é o momento da nossa fraqueza, Ele está ali do lado, dizendo: eu estou contigo, não chora. Quem sabe você na tua casa, do teu lar, distante das pessoas, ou que seja no trabalho,
Você desabafa diante do Senhor. Com os teus joelhos no chão, que seja madrugada, durante o dia, durante a noite, você se derrama diante dele. Às vezes, no meio das pessoas, você está em silêncio, mas seu coração está chorando por dentro. Seu coração está triste, angustiado, a ponto de explodir. Mas você desabafa no teu íntimo com Deus. É por isso que a palavra fala: entre no teu quarto e ora Ele. Muitas vezes, muitos não vão entender a tua lágrima, o teu choro. Muitos não vão entender o teu desespero. Muitos vão ver você angustiado, chorando, até mesmo para desabar de ti. Mas Deus, Ele sabe o que você está passando, porque as tuas lágrimas têm significado. O teu choro, Deus sabe. Deus sabe do teu coração, Ele está passeando o teu coração. Ele vai orar, Ele sabe o que você está sentindo. Só Ele pode entrar com providência. Jeremias chorava. Jeremias se sentia angustiado e triste. Mas ele sabia, e Deus também sabia, o que se passava no coração dele. Porque ele sabia do que ele iria enfrentar. Porque Jeremias, Deus colocou a obra na mão dele. Deus poderia ter usado o teu pai, o teu parente, muitos ali naquela época, mas usou ele, sendo ele menino, com pouco conhecimento. Mas Deus o capacitou. E a obra foi colocada, porque Jeremias chegava no meio dos grandes para pregar, profetizando, e Deus usando a boca dele, porque ele deu lugar para Deus falar. E ele sofreu. Ele passou por lutas, dificuldades, negando-se a si mesmo, para fazer a obra de Deus. E Deus colocando algo grande nas mãos dele, mas mesmo ele sofrendo pela angústia, despesa, mas Deus estava com ele, sustentando ele, para que ele mantesse-se de pé, para que ele se mantesse firme na presença do Senhor, até que cumpriu o que Deus havia falado, o que Deus havia profetizado. Então, por isso que nós não podemos desanimar e desistir, porque Deus, Ele tem algo grande na nossa vida. Apenas Deus diz para mim e para você: apenas marche. Há momentos que dá vontade, talvez eu, você, quem sabe muitas das vezes você já dissemos, vontade de parar, de largar tudo, abandonar o barco. Então, e Deus vem e nos dando força, e essa força nós temos de buscar dele todos os dias, porque se nós não buscarmos a força dele, o sustento dele, não iremos aguentar, porque a nossa força não vem de nós, mas vem dele, vem do céu, essa fortaleza. E a força que Deus nos dá, ela nos mantém de pé, nos sustentando para que nós possamos caminhar. Amém? Coloca de pé em nome de Jesus.